Fala, gente boa! Bom, qual é a reação que algum de vocês, que vocês teriam, né, ao encontrar aquele velho amigo, aquela velha pessoa, né, que era muito amiga ou muito amigo de vocês, né, depois de tanto tempo, depois de tantos anos, né? Bom, obviamente vocês ficariam um bom tempo conversando, trocando experiência, trocando histórias, né, contando histórias, enfim. Isso, obviamente, antes disso, vocês se abraçariam, né? Seria aquele verdadeiro abraço de amigo, né? Aquele abraço demorado, aquele abraço gostoso, carinhoso, né? Então, eu imagine esse tipo de abraço. Imagine então você reencontrando, né? Aquele velho amigo já há tantos anos, né? Que você não encontrava, é, que, é, e imagine esse mesmo abraço que você está dando nesse velho amigo, nessa velha amiga que você não via há tanto tempo. Então, esse abraço carinhoso, apertado, gostoso, enfim, além disso, né, um abraço quase sufocando e quase a derrubando, eu quero dar esse tipo de abraço, né, a Cori Reis. Quem é a Cori Reis? A Cori Reis é a mais nova membro da TV Alameda Cultural. Então, um abraço apertado, gostoso e demorado em você, Cori Reis. Mais uma vez, obrigado e parabéns por se tornar, por agora ser membro, por agora fazer parte da TV Alameda Cultural. Mas jogação de confete à parte, né? Agora falando o que interessa, como eu sempre digo e sempre repito, vídeo da TV Alameda Cultural sem gravura ou sem foto antiga não é vídeo da TV Alameda Cultural. Então, para seguir essa velha tradição, eu mostrarei uma foto que até é bem possível que vocês já tenham visto pelo menos uma vez na vida, né? Está sendo possível enxergá-la. Tá? Essa gravura, essa foto que vocês estão vendo, ou que eu pelo menos estou tentando mostrar a vocês, ela é datada, ela é de 1866. E esse senhor que aparece ajoelhado entre esses caras aí, tá? Entre os Indianas Jones, né? Esse senhor que está ajoelhado é o Carl August Wunderwall. Tá? Repetindo aqui, mostrando de novo a gravura. Bom, e aonde que eu quero chegar? Bom, antes de explicar, de contar essa história, né, de dizer quem foi esse nosso amigo, quem foi esse senhor, o senhor ajoelhado ali daquela gravura, obviamente eu tenho que voltar, retornar até o início. Bom, e qual que é o início? Bom, em 9 de junho, 9 de agosto, minto, em 9 de agosto de 1853, saiu do porto de Hamburgo um navio veleiro chamado Caroline, ou Caroline, eu não sei, infelizmente eu não sei dizer a vocês qual que seria a pronúncia correta, mas eu vou chamar apenas de Caroline, né? Que seja. Bom, esse navio veleiro, Caroline, o Caroline, enfim, ele como eu acabei de dizer, ele partiu de Hamburgo em 9 de agosto de 1853. E como era prático, como era mais do que normal naquela época, 170 anos atrás, as viagens elas demoravam, isso na melhor das hipóteses, enfim, quando tudo desse certo, elas demoravam, um navio ele levava cerca de 2 meses, isso dando tudo certo. Um navio que saía de Hamburgo, né, que saía lá da Europa, levava cerca de 2 meses para chegar em São Francisco. Esse navio que eu estou mencionando, o Caroline, né, ele chegou só chegou a São Francisco ali no final do mês de agosto. E em 29 de agosto de 1853, essas 77 pessoas, os 77 imigrantes passageiros desse navio veleiro, que eles, nessa data que eu mencionei, 29 de agosto, que eles chegaram à então colônia Dona Francisca, que obviamente hoje é Joinville. E, enfim, isso pode parecer um daqueles tantos navios, uma daqueles centenas de navios que saíram lá de Hamburgo e chegaram em São Francisco durante décadas.
Só que não é uma história comum, não é uma história normal. Por quê? Para início de conversa dessas 77 pessoas que saíram lá de Hamburgo no dia 9 de agosto, apenas 44 delas é que chegaram sãs e salvas em Joinville no dia 29 de agosto. Então, ao longo desses mais de 2 meses de viagem, infelizmente, 33 pessoas acabaram perdendo a vida. Até para os padrões de 170 anos atrás, esse é um número absurdo de óbitos, né? Morria muita gente, obviamente. Com toda aquela precariedade da época, morria muita gente. Mas não tanto quanto ocorreu nesse navio. E aonde que eu quero chegar? Bom, um dos passageiros desse navio, do Caroline, era o Johann Heinrich Auler. Bom, o nosso amigo Johann, que eu vou chamar apenas de João, o nosso amigo João, ele tinha 23 anos na época, isso obviamente em 1853, e ele era tipógrafo, essa era a profissão dele. Mas, afinal de contas, o porquê que eu estou citando o nosso amigo João? Bom, nas últimas semanas até comentei, até com uma certa frequência, com muita frequência, diga-se, ou melhor dizendo, com muita frequência, eu citei diversas vezes o jornal Colonizar, porque eu acho que até nem seria preciso explicar mais a respeito desse jornal. Foi aquele jornal que circulou durante 80 anos, de 1862 até 1942, que era impresso totalmente em alemão e que ultimamente ele passou a ser publicado, a ser impresso em português, em função da Segunda Guerra Mundial. Enfim, aquela história que possivelmente vocês todos devem conhecer, né? Eu falei muito desse jornal, mas eu não falei da pessoa que distribuía esse jornal, né? Que imprimia e que distribuía esse jornal. Então, a função de distribuir esse jornal era justamente do nosso amigo João. O nosso amigo João, ele acabou abrindo uma papelaria e uma livraria. Então, ele era essa papelaria era ao mesmo tempo uma livraria. E ele foi agente, durante muito tempo ele foi agente dos Correios em Joinville. Ele foi maçom, membro da primeira loja maçônica que se criou em Joinville, que foi a Sociedade, a Amizade Alemã sob o Cruzeiro do Sul, que funcionava quase que ali do lado da antiga igreja matriz da cidade, né? Essa loja maçônica que eu estou me referindo, ela foi criada em 1855 e foi extinta em 1937. Embora ela tenha vindo a ser extinta em 1937, o prédio que assediava ele só veio a ser demolido em 1949. Então ele era obreiro, essa era a função dele nessa loja maçônica. Quem entende de maçonaria, quem estuda esse tema, por favor, esclareça isso. Afinal de contas, o que é um obreiro? Então, enfim, essa era a função dele. Ele era um obreiro nessa loja maçônica que eu estou mencionando. Bom, ele era natural, tá? O nosso amigo João, ele era natural de uma cidade chamada Manubach, né? Se escreve Manubach, né? É assim como se escreve esse nome, Manubach, mas se pronuncia Manubach, né? Essa cidade de Manubach, né? Ela está localizada no sudoeste da Alemanha, mas para ser mais específico, no estado da Renânia-Palatinado. Como possivelmente muitos de vocês devem saber, a Alemanha, a exemplo do Brasil, também é dividida em estados. A Alemanha é dividida em 16 estados. Então, obviamente, um desses 16 estados é a Renânia-Palatinado. Só a título de comparação, essa cidade de Manubach, né, o tamanho dela é de 7,78 quilômetros quadrados. Portanto, é uma cidade minúscula. Só a título de comparação, o Aventureiro, que é o bairro mais populoso de Joinville, ele tem 9,29 quilômetros quadrados. Esse é o tamanho do Aventureiro. Então é uma cidade menor, em matéria de tamanho menor até do que Aventureiro. Uma outra comparação é que na última vez em que a população dessa cidade, Manubach, foi contada, isso em 31 de dezembro de 2009, a população dela era, pasmem, de 337 moradores. Essa era a população há 14 anos atrás
dessa cidadezinha que eu estou me referindo, do qual nasceu e partiu o nosso amigo João, o Johann Heinrich Euler, né? E só a título de comparação também, desculpem, o Cubatão, Dona Francisca, que é o segundo bairro menos populoso de Joinville, em junho do ano passado, a população do Dona Francisca era de 584 habitantes. Então, em matéria de população, essa cidadezinha ela perde até para o Dona Francisca, para o bairro Dona Francisca, né? Então, é um lugar minúsculo, muito pequeno, pequeno mesmo, né? Mas, afinal de contas, quem que é aquele senhor ali, o senhor ajoelhado da gravura? Bom, o Karl August Wunderwald, ele era agrimensor, ou seja, a função dele era justamente a de demarcar os lotes de terra que os imigrantes recebiam e, obviamente, pagavam. Mas, obviamente, ele não entrou na história de Joinville apenas, entre aspas, por ser um agrimensor, por demarcar as terras dos imigrantes. Tem mais coisas relacionadas a ele. Então, que coisa tão interessante o nosso amigo Karl August Wunderwald fez. Bom, isso fica para o próximo vídeo, então vou deixar vocês na duvidosa. Como esse vídeo está muito longo, ficarei por aqui. Aguardem, porque tem muita coisa interessante, tá? Não estou... aguardem que tem coisa boa. Então, até o próximo vídeo.